trabalhar em nós, e nós sabemos que o alimento dele é bom, é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós precisamos, porque ele conhece a nossa situação, ele sabe como nós chegamos aqui, ele sabe os nossos anseios, as nossas ansiedades, e ele sabe o que é melhor para nós. Comece a falar com ele nessa noite. Senhor, Pai, nesse momento, ó Deus, abrimos o nosso coração à sua vontade, abrimos o nosso coração, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, ó Pai, que o Senhor possa abrir, ó Pai, os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir, ó Deus, e entender aquilo que o Senhor deseja para nós, ó Deus, que nós possamos ouvir e entender, ó Pai, e tomar uma direção em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha nos visitar nessa noite, ó Deus, sabemos que o Senhor já está aqui e nós queremos, ó Deus, sabemos que o Senhor tem mais para derramar em nossas vidas e nós abrimos o nosso coração porque nós realmente, nós queremos, ó Deus, nós queremos conhecer aquilo que nós não vimos ainda, aquilo que nós não ouvimos ainda, Deus, e sabemos que o Senhor tem para derramar nesse lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por essa noite, somos gratos ao Senhor, ó Deus, pela sua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria ler com vocês em Gênesis, no capítulo 3. Hoje o Tiago vai sofrer ali. Gênesis capítulo 3, versículo 8. É bem conhecido para nós. Diz assim, ó: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Até aí. Isso é uma passagem que a gente já conhece de decor e salteado. Acredito até quem não é cristão, quem não vai na igreja, conhece essa passagem, que aqui é onde tomou o destino da humanidade, né? Nessa situação que aconteceu. E eu acho que se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas da Bíblia. É algo que é sempre falado, o Tiago fala bastante sobre a queda do homem, sobre a queda de Adão e Eva. E aqui é o ponto onde tudo passou a ser diferente na nossa vida, onde passou a ser diferente na vida de Adão. E se a gente for analisar, Adão ele tinha tudo. Adão ele era imortal, ele não precisava sofrer para ele se alimentar, para ele alimentar a família dele, igual nós hoje, né? Não precisamos sofrer. E o mais importante, Adão ele convivia com Deus. E isso eu acredito que seja o mais importante de todo esse período que Adão ele vivia no jardim. Foi o momento que ele convivia com Deus realmente. Adão ele tinha o privilégio da visita de Deus. Adão ele tinha o privilégio de andar com Deus todos os dias, aos fins da tarde. E o problema é que Adão ele iria perder tudo aquilo daquele jardim, todos os privilégios, tudo que ele precisava por um momento de fraqueza dele. Adão ele perderia tudo que lhe foi dado, a única função de Adão era estar no jardim, estar com Deus, governar sobre os animais, governar sobre a terra, mas ainda assim não, por causa de um momento, Adão ele perdeu tudo isso. E em Gênesis 3, 23, acho que não coloquei, Gênesis 3, 23 diz que: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden,
para cultivar o solo do qual fora tirado. A Bíblia diz que Adão ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu de Deus porque ele teve medo, porque ele percebeu que ele estava nu. E foi ali que ele se deu conta do que ele havia feito. Foi quando ele passou a enxergar que ele estava nu. Até então ele não entendia. Mas a partir do momento em que ele falhou, ele passou a entender e ele viu a sua nudez, ele e Eva. E imagina como estava na cabeça dele nesse momento. O momento em que ele se dá conta de que havia perdido tudo por um momento. Ele havia... O que Adão fez foi a mesma coisa de quebrar um vidro. Não poderia ser consertado. O ato dele era irreversível para a humanidade. E tanto é que hoje nós colhemos o fruto desse ato. É como... Vou até pegar aqui. Essa vida de Adão era assim, ó. Mas se nós pegarmos e amassarmos essa folha e ainda assim desamassá-la, por mais que eu tente, ela não vai voltar a ser o que era. E foi isso que o ato de Adão causou. Algo irreversível. E talvez quando nós vemos essa história, talvez a gente pensa, né? Nossa, Adão ele perdeu tudo que tinha no jardim. Agora vai ter que trabalhar. Eva vai passar a ter, a mulher vai passar a ter dor, vai ser fácil. E a gente tem a tendência em olhar tudo isso que Adão perdeu. Mas o que mais importante Adão perdeu, que muitas vezes nós não mencionamos isso. Nós falamos que Adão perdeu o jardim, nós falamos que Adão foi expulso do jardim, mas o mais importante que Adão perdeu foi a inocência dele. Isso foi o que era mais importante, que Adão ele acabava de perder, e isso que era irreversível, a inocência. Ele não teria mais a inocência. E o pior não foi ter perdido a inocência, mas o pior é que a partir daquele momento o homem ele se acostumaria a viver sem a inocência. E hoje nós vivemos isso, acostumamos a viver desse modo. E quantas vezes nós não, olhando a nossa situação, né? Quantas vezes nós não julgamos Adão por causa da atitude dele? Quantas vezes nós não culpamos Adão por causa da atitude dele? Realmente, ele é o principal culpado disso tudo. Mas quantas vezes nós, em situações menores, ou até situações parecidas, nós não fazemos o mesmo? Durante o nosso dia a dia mesmo, situações pequenas. E Adão, ele cometeu esse erro e acredito que era algo muito tentador mesmo, realmente. E às vezes no nosso dia a dia, por causa de coisas pequenas, a gente não resiste, a gente acaba falhando. E isso é o fruto da inocência que nós perdemos. É o fruto da inocência no qual nós perdemos. No dicionário, a inocência, ela significa a incapacidade de fazer o mal. E quantos de nós não temos a capacidade de fazer o mal? Isso é um sinal que nós perdemos a inocência. Fala que os olhos dele se abriram para o bem e o mal. E Adão, a partir daquele momento ali, Adão ele já não era mais o mesmo. A vida de Adão ela teve uma sequência, a sequência da humanidade, mas a vida de Adão ela não era mais a mesma. Ele já não era mais o mesmo Adão. Ele se encontrava com Deus aos fins da tarde. Ele já não era mais o mesmo. E hoje o grande fato sobre nós é que todos nós, em algum momento, nós perdemos a inocência. A inocência de Adão ela foi perdida naquele momento e o pecado passou a entrar no mundo. Mas a nossa inocência não foi perdida ali. Nós perdemos a nossa inocência também. Cada um perdeu a sua.
E às vezes a gente se engana achando que a nossa inocência nós perdemos quando nós nos tornamos adultos. Mas não é. A nossa inocência a gente perde quando a gente começa a praticar aquilo que é errado com consciência. Quando a gente começa a fazer o que é errado, mas com a nossa consciência tranquila. Ali nós perdemos a inocência. Todos que se encontraram com Jesus, ou tiveram a sua vida transformada por Jesus, ali foi plantada uma inocência em nossos corações. É por isso que eu falo que a inocência que Adão perdeu não é a mesma que nós perdemos. Porque Deus, Ele restituiu as nossas vidas, Ele nos fez novo. E a partir desse momento, ao momento de algum de vocês, eu lembro quando eu perdi a minha inocência em relação às coisas de Deus. E isso é algo irreversível. Assim como foi a vida de Adão, é algo irreversível. E talvez a gente já vive tanto tempo, ou a gente já viveu tanto tempo nesse modo, nessa situação, que a gente já não consegue se lembrar quando que nós perdemos a nossa inocência. E nós vivemos um tempo que é novo para nós todos, que é a questão da pandemia. A questão da pandemia nós, como seres humanos, nós temos a habilidade de se adaptar a qualquer situação. Nós temos essa habilidade de se adaptar, seja na situação ruim, seja na situação boa. Um exemplo disso é quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de casa, quando a gente muda de cidade, ou quando acontece algo que a gente não está esperando, como essa pandemia, e a gente acaba se adaptando àquilo. A gente tem essa habilidade. Só que nem sempre isso é favorável para nós. Nem sempre isso é bom, a gente se adaptar com a situação. Porque eu lembro, quando começou a pandemia, foi em março do ano passado. A gente já está há 1 ano e 1 mês já nisso. Eu lembro que muito se era falado, né? Quando a igreja fechou, eu lembro que a gente vinha fazer os cultos online. Quando a igreja fechou, muito se era falado que, nossa, como eu sinto falta da igreja, como eu sinto falta de estar na igreja. A igreja não vai abrir, não. E gerou essa expectativa no coração de muitos. Só que a igreja abriu. A igreja abriu e hoje, como nós estamos aqui, ó. Se a gente for olhar hoje, quantas pessoas estão aqui com a igreja aberta? E alguns realmente não estão aqui por causa da pandemia. A gente entende isso. Muitos não estão por causa da pandemia, porque tem medo, mas essas pessoas que não estão aqui só exclusivamente por causa da pandemia, elas estão buscando alimento nas suas casas, elas acompanham o culto online, elas buscam se alimentar. São as pessoas que não vêm na igreja por causa da pandemia. Mas existem outras que não é por causa da pandemia. É porque se acostumaram com essa situação. Acostumaram a viver nisso. Eu perguntei para o Tiago quantas pessoas mais ou menos parou de vir na igreja desde a época da pandemia. E ele falou que de 170 agora... 170 que vinha num culto de domingo à noite, agora passou a ser 110 mais ou menos nos 2 cultos. 110, 120. Isso diminuiu 50 pessoas. Então a lógica seria que o culto do domingo à noite, o culto online do domingo à noite deveria ter 50 pessoas online. Pela lógica. Ou pelo menos 25. E às vezes eu acompanho ali online para ver se está bom a filmagem tudo, quando a gente desce aqui. E eu acho que a vez que eu vi mais pessoas online foi 4 pessoas online. E essa situação, tem a situação ainda das pessoas que visualizam não, elas abrem mas fecham, e ali conta como visualizado. Mas por que tudo isso?
porque nós acostumamos. Nós acostumamos com essa situação e nós acostumamos com a falta de inocência. Você consegue olhar para a sua vida hoje, ver esse momento? Quando que nós deixamos a inocência de lado, quando nós deixamos as pequenas coisas de Deus de lado, não nos importando mais, já não existe mais o jardim, já não existe mais a visitação de Deus, já não existe mais as comunhões no fim de tarde. Nós nos acostumamos com isso e infelizmente o vidro foi quebrado, a folha foi amassada e nós estamos nus, nós estamos sem roupa. Diante de Deus nós estamos sem vestimenta. E o pior é que nós estamos vendo isso, nós conseguimos enxergar isso, porque a inocência foi tirada de nós, nós passamos a ver que nós estamos nus. Eu fico imaginando como foi a situação para Adão, quando ele foi expulso do jardim e quando ele vê o portão se fechando para ele. A Bíblia diz que Deus ele colocou anjos, querubins em volta da árvore para que Adão não chegasse perto e diz que Adão ele foi expulso do jardim. Imagine a situação onde ele estava acostumado, ele estava confortável naquela situação, onde ele via Deus todos os dias, onde ele... Mas de repente isso acaba, os portões se fecham, e ele não tem mais esse direito de acesso ao jardim. E o pior é que ele teria que se acostumar com aquela situação. Deu certo, Thiago? O vídeo? Tem até um vídeo que eu queria passar para vocês que retrata bem isso. Vai ter que tirar o fundo lá, senão vai tocar junto. Já faz tanto tempo. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias.
Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. Pai. Quem me busca de todo o coração me acha, porque grande é a minha misericórdia. Geralmente quando a gente vem ministrar, geralmente não, sempre, quando a gente recebe a direção de estar ministrando, Deus ele ministra no nosso coração antes. E eu me olhei numa situação assim, acredito que essa é uma situação que nós vivemos diariamente. Esse desespero de Adão, esse anseio de Adão em estar no jardim novamente. E olhando a nossa situação, nem todos são assim, mas a gente vive numa grande maioria de pessoas que perderam essa rotina de ter uma vida com Deus, perderam essa comunhão. E felizmente nem todos se acostumaram com essa situação. Nem todos se acostumaram, e essa história de Adão, ela nos leva a uma outra história que está em Lucas, que é bem conhecida também, e que é muito ministrada. Lucas no capítulo 15,
Lucas capítulo 15, versículo 17. A história do filho pródigo, todo mundo já conhece. Mas o versículo 17 diz assim, do capítulo 15 de Lucas. Diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados no meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Aqui está um caso claro de uma pessoa que perdeu a inocência. Eu acho que a gente consegue se ver bastante nessa história. Acredito que seja uma das histórias que a gente mais se vê. Porque é um momento onde nós temos tudo na casa do Pai e nós, por nossa própria vontade, nós decidimos sair. E aqui nessa história, dá para ver claramente que é um momento onde o filho, ele cria uma certa idade e ele quer viver por si só. Ou seja, ele perdeu aquela inocência que ele tinha de criança quando ele estava na casa do pai dele e ele decidiu viver uma vida só ele. E esse caso é uma situação muito legal da gente se ver, que ele não se acostumou a viver naquele que ele estava. E uma coisa que eu aprendi é que a nossa inocência, ela nunca mais vai voltar. O vidro, ele nunca mais vai se reconstituir dessa maneira. A folha nunca mais ela vai deixar de ser amassada. Só que a nossa nudez e a nossa vergonha, ela pode ser coberta. A nossa nudez e a nossa vergonha, ela pode ser coberta com roupas. E a primeira coisa que esse pai, ele faz, a primeira ordem que ele dá, é para que tragam uma roupa para o filho dele. Tragam uma roupa nova para o filho dele. Tudo que aquele menino, ele viveu lá naquele mundo, tudo que ele viveu, tudo que ele descobriu, que não era bom, ele não vai conseguir apagar da memória dele, assim como nós não vamos apagar o nosso passado assim da nossa memória. Mas o Senhor, ele cobre a nossa nudez. E sabe como Deus cobriu a nudez de Adão? Em Gênesis 3, 21 nos fala. Eu passei isso aí? Sim. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Tem outra versão que fala que Deus, ele vestiu eles com pele de animais. E interessante dessa história é que fala que Adão e Eva, eles cobriram, quando Deus, ele desceu na terra, eles se cobriram com folhas de figueira. E essas folhas de figueira, elas não conseguiam esconder a nudez de Adão, não conseguia cobrir a nudez deles, mas eles escondiam isso de Deus. Só que Deus, ele pega eles e dá roupas de verdade para eles. Aquilo que ia cobrir de verdade a nudez dele, não só ia esconder, mas ia cobrir realmente a nudez deles. Isso foi um ponto que chamou bastante a minha atenção. E a nossa nudez?
pega a pele de animais e cobre a nudez de Adão e Eva. Só que para Deus fazer aquelas roupas existia um sacrifício. Existia um sacrifício por trás daquelas roupas. Existia um sangue derramado por trás daquelas roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva. E a nossa nudez também não é diferente. A nossa nudez ela foi coberta com a pele de Jesus. A nossa nudez ela foi coberta com o sangue de Jesus. A nossa vergonha ela foi coberta. Existia um sacrifício por trás disso para que a nossa nudez fosse coberta. A nossa inocência não vai ser restaurada, mas a nossa nudez é coberta, a nossa vergonha é coberta. E a todo dia nós devemos voltar. Ou pelo menos tentar voltar e não se acostumar com essa situação na qual nós estamos vivendo. Não se acostumar, mas tem uma música que eu gosto muito, que fala: eu não vou me acostumar a viver sem a sua presença. E é esse o pensamento que deve ter. A gente não se acostumar. A gente passa por altos e baixos. A nossa vida é inconstante, realmente. Mas se acostumar, a gente nunca pode se acostumar. A gente se conformar com a nossa situação, isso nunca deve ser normal nas nossas vidas. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. E você fechasse seus olhos.